Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você que nos acompanha na página Pregações Espíritas no Facebook e você que está inscrito no canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas, hoje, dia 15 de fevereiro de 2025. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em nós, proveniente de Deus? Não sois de vós mesmos. Trecho de versículo de um trecho desse capítulo 6 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, em que ele fala dos pecados relacionados ao nosso corpo de carne. Então, ou não sabeis, né, que o vosso corpo é templo, em algumas traduções, ou aqui santuário do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Então, vamos fazer a nossa oração inicial com base nesse versículo. Senhor Deus, nosso Pai, Senhor Jesus, nosso Mestre, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiões. A todos vós pedimos a bênção, a intercessão, a inspiração, neste momento em que estamos reunidos em Teu nome, Senhor Jesus, para estudarmos as Tuas lições, o Teu Evangelho e a continuidade, os frutos que os Teus discípulos, os Teus apóstolos produziram e produzem até hoje. Com a bênção da doutrina espírita que nos ajuda a entender a grandiosidade, o valor, a importância de tudo isso para nós outros, para as nossas vidas, para a nossa trajetória. E por isso, por mais esta bênção, por mais esta oportunidade, antecipadamente gratos, pedimos permissão para iniciar a pregação de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, Paulo, até hoje, é discriminado, digamos assim, rechaçado por alguns que se dizem cristãos muitas vezes, porque ele combateu de forma veemente, ele que havia sido um dos grandes perseguidores dentre os próprios judeus daquela doutrina nova que estava surgindo, que era a doutrina do Cristo, que hoje nós entendemos como o cristianismo. Ele que, apesar de ser um seguidor da lei de Moisés, um homem correto, justo, bom, honesto, disciplinado, temente a Deus, viu que o que Jesus veio trazer não era, muitas vezes, como alguns entendiam, a revogação, a atualização, a adulteração da lei de Deus, da palavra de Deus. Não, muito pelo contrário. Como o próprio Cristo disse, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Após o encontro que Saulo, né, na época antes da sua conversão e da adoção do seu novo nome de Paulo, né, ele Saulo ainda, esse judeu convicto, seguidor da lei,
entendia por uma espécie de rigorismo excessivo, fanatismo, que aquele profeta, como muitos diziam na época de Jesus, né? Aquele novo profeta, ou, como muitos diziam também, aquele revolucionário, Jesus não tem nada desses adjetivos que a gente costuma atribuir. Jesus, o adjetivo de Jesus, primeiro que ele mesmo aceitou e disse aos discípulos: dizeis bem quando me chamais de mestre, porque mestre o sou. Quer dizer, Jesus é aquele que veio ensinar. Então ele não é revolucionário, nem nunca foi, não é mais um apenas profeta, como muitos outros passaram e que tiveram a sua importância, sim, mas Jesus não é apenas mais um profeta, e muito menos outros adjetivos que eu não vou enumerar aqui, porque primeiro que eu me limitaria a alguns somente que, vez por outra, nós ouvimos, ou vemos, ou lemos, mas muitos outros adjetivos há que atribuem a Jesus, querendo trazê-lo para a nossa pequenez de espíritos inferiores, espíritos atrasados, quando Jesus está numa culminância divina que nós não conseguimos compreender e nem tão cedo conseguiremos. Então, quando Paulo esteve na estrada de Damasco pessoalmente com Jesus e tomou conhecimento, viu com os próprios olhos a grandeza, a magnitude de Jesus, caiu do cavalo cego por causa da luz de Jesus, e era, como está narrado no livro Paulo e Estevão de Emmanuel, era por volta de meio-dia, quer dizer, o sol a pino, momento em que o sol está mais forte, né? Quem está aí vivenciando esse verão tropicalíssimo do Brasil, em algumas cidades, né, que a temperatura aí tem chegado a 45, 46, 47, 48, 49, 50 graus Celsius, sabe muito bem o que é um sol de meio-dia. Então Paulo, embora fosse por volta de meio-dia, teve a sua vista cegada por conta da luminosidade intensa de Jesus, que superou a luminosidade do sol. E todos nós, se olharmos para o sol, principalmente nesses horários em que o sol está mais forte, nós não demoraremos muito tempo e ficaremos cegos. Só que Paulo ficou cego instantaneamente, tamanha a luminosidade de Jesus. E aí ele caiu em si, como, por exemplo, né, também está lá na parábola do filho pródigo, quando Jesus, né, conta aquela história, e no momento em que aquele rapaz, aquele filho, viu o que ele estava fazendo de errado e entendeu que não era daquela forma que ele ia prosperar, aproveitar a vida, né? E caindo em si, levantou-se e foi ter com o seu pai. Paulo também, né, caiu literalmente do cavalo, cego, mas também caiu em si e viu que o que ele estava entendendo, o que ele achava que era seguir a lei, ser temente a Deus, não era o correto. E ele, então, imediatamente dispõe-se a fazer qualquer coisa que fosse necessária, que fosse determinada. E ele fala: Senhor, que queres que eu faça? E o interessante, eu não vou contar a história toda, quem quiser ler, né, pode acessar a Bíblia e também o livro, principalmente Paulo e Estevão, de Emmanuel. Livro maravilhoso. Mas
Jesus não diz o que ele tinha que fazer. Só fala assim, vai e entra na cidade, e lá você saberá. Então, olha como que, né, muito depende de nós outros não recebermos tudo de, como a gente fala, né, num linguajar mais popular, de mão beijada, né? A gente tem que fazer a parte da gente. Está lá no Livro dos Espíritos, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Fazer o que nos cabe na obra da criação. Nós somos criaturas de Deus. Jesus disse, não está escrito, vós sois deuses? Então, ele não disse também, em outro momento, em outra passagem, tudo o que eu faço, vós podeis fazer, e muito mais coisas ainda? Agora, para a gente chegar nesse ponto, faltam alguns milênios, né? Porém, espíritos há que já estão muito mais próximos de Jesus do que nós outros, por exemplo. Um Emmanuel, um Bezerra de Menezes e tantos outros, né, que eu seria injusto de citar apenas alguns e omitir a maioria, na verdade, né, que já está nessa condição, mas que muitas vezes são até desconhecidos. Ou, como, por exemplo, está no Evangelho segundo o Espiritismo, diversas mensagens de espíritos superiores, espíritos puros, que não quiseram identificar os seus nomes. Então aparece lá a mensagem assinada por um amigo protetor, um espírito protetor, um espírito amigo. Por quê? Por humildade, porque a gente tem que se fixar mais no que está sendo dito do que no nome que está assinando aquela mensagem, aquela informação, aquele conteúdo. Então, muitos espíritos há que já estão vivenciando as bem-aventuranças. E por que a gente não está vivenciando nada disso? Porque a gente não está fazendo o que a gente tem que fazer. A gente não está fazendo o que nos cabe na obra da criação. Energia criadora, energia criativa. A gente aqui nesse nível espiritual em que a gente está, a gente usa essa energia principalmente, né, como? No aspecto sexual, que é a energia criativa, criadora, mas que pode ser utilizada para as artes, por exemplo, para criação, né? Hoje fala-se muito, né, em criação de conteúdo, né? Quem mais quer ser youtuber, influenciador, coach e sei lá mais o que. Isso é o quê? É a criatividade que todos nós temos, é energia criadora, energia criativa, e cada um utiliza para um aspecto da vida, para uma sessão, mas é a mesma energia que quem não tem esse olhar voltado para uma produção artística, por exemplo, para a produção de um conteúdo, como, por exemplo, artigos científicos, livros espíritas, livros cristãos, fica limitado a usar essa energia somente no campo sexual. Então, quer dizer, que desperdício, né? Que desperdício. Uma energia que pode suscitar tanta coisa maravilhosa, tanta coisa boa, e a gente fica limitado a usar essa energia que é proveniente de Deus, o nosso Criador, usando essa energia num aspecto que nos assemelha aos animais. E nós somos os seres inteligentes, né, da criação. Enfim, então hoje a gente vai falar aqui de um assunto que para muitos pode ser até novidade. Nunca ouviram falar nessa expressão, nessa palavra. Mas é um assunto que vem crescendo a cada ano, a cada quinquênio, a cada década. E Chesterton, Gilbert Keith Chesterton,
um grande cristão católico da Inglaterra, apreciado pelo seu valor moral, pelo professor Clóvis Tavares, que inclusive tem epígrafes em um de seus livros, ou em alguns dos seus livros, com frases de Chesterton. Nós vamos estudar com base em Chesterton e com base em Vinícius Pedro de Camargo sobre a eugenia. O que é isso? É uma filosofia, é uma teoria, é uma doutrina que surgiu no final ali do século XIX, início do século XX, mais especificamente por um primo de Charles Darwin, que foi Galton, em inglês também, que se encantou pela teoria da evolução das espécies, em que Charles Darwin, catalogou que os animais, os seres vivos, evoluem. Só que Charles Darwin era um cientista, um biólogo. E ele classificou, definiu essa evolução como sendo que o poder, a capacidade que os seres vivos têm de se adaptar a novas condições e, por isso, por essa adaptação, sobreviverem, continuarem existindo. Então, eu já falei diversas vezes aqui, essa teoria prova, a teoria de Charles Darwin, da evolução das espécies, ela prova que a espécie evoluída, no sentido em que ele, Charles Darwin, catalogou e definiu, é uma espécie melhor do que a espécie não evoluída, ou do que a espécie anterior à evolução que realizou? Não, não é. Uma tartaruga que conseguiu se adaptar às circunstâncias climáticas, e passou a ter uma determinada característica perceptível para os biólogos, para os cientistas. Característica essa diferente da que as outras tartarugas, antes de terem ou de realizarem essa evolução, não tinham. Essa tartaruga, entre aspas, evoluída, ela é melhor necessariamente do que a tartaruga não evoluída? Não. Ela apenas é uma tartaruga adaptada. E aí, todas as espécies, segundo Charles Darwin, que conseguem realizar essas adaptaçõu são as espécies evoluídas. Mas elas não necessariamente são melhores. Então, por exemplo, eu vou dar um outro exemplo aqui para facilitar o nosso entendimento. Um determinado animal, um determinado inseto, uma determinada planta, que conseguiu se adaptar, mas que para isso teve que criar na sua aparência algum recurso ali, que nós olhando para esse animal, para essa planta, para esse inseto, percebemos que ele está mais estranho, mais desarmônico, mais feio do que antes. Ele é um animal, um inseto, uma planta evoluído? É, na concepção de Charles Darwin. Mas não necessariamente é um animal, uma planta, um inseto melhor. Porque até para conseguir sobreviver, esses seres, muitas vezes, se tornam, digamos assim, piores. Passam a fazer coisas, por exemplo, animais que se alimentam de determinado tipo de alimentação,
e para sobreviver passam a se alimentar de algo que nunca fez parte da sua dieta. Animais herbívoros, por exemplo, só comem plantas, passam a se alimentar de outros animais, tornam-se carnívoros para continuarem existindo, sobreviverem. Por quê? Porque hoje o planeta está num desequilíbrio, numa desarmonia. E aí o animal sentiu-se obrigado, né? Viu-se na necessidade de fazer isso. Então, é um animal melhor? Ué, se antes ele não matava um outro animal para sobreviver e agora ele mata, ele é melhor do que o que ele era antes? Não, mas ele é, na concepção de Charles Darwin, evoluído. Então, nós temos que ter cuidado quando diz-se que a doutrina espírita é uma doutrina progressista, porque ela é de fato progressista, mas que progresso que a pessoa que está mencionando que a doutrina é progressista está por trás dessa nomenclatura? O que essa pessoa que está dizendo isso entende como progresso? Porque hoje nós temos visto aí no mundo, principalmente no âmbito político, né, pessoas que se consideram progressistas, teorias, filosofias, ideologias ditas progressistas, mas que, se nós formos analisar, mais parecem com a teoria da evolução das espécies de Charles Darwin do que com um progresso real e efetivo. Por quê? Porque em vez de tornarem os cidadãos, as pessoas do mundo, melhores, na verdade, as tornam piores. Por quê? Porque, por exemplo, passam a defender a legitimidade de as mulheres terem direito de praticar um aborto, por exemplo, quando elas bem quiserem, quando elas acharem necessário, ou outras, né, ideologias e filosofias aí que nós temos visto prosperar. E por isso a eugenia, que surgiu por conta desse primo do Charles Darwin, né, Galton, e que depois, né, um também muito proeminente nessa seara aí da eugenia, Bernard Shaw, que foi um grande disseminador disso, acabaram conduzindo isso, e outros adotaram essas teorias, e aí chegou-se, por exemplo, ao que aconteceu na Alemanha, lá que todos nós sabemos, né? Uma filosofia implementada com o intuito de promover a pureza da raça ariana no solo, na nação alemã. Qual era a base dessa filosofia, dessa teoria? Eugenia. Quem não estivesse de acordo com os parâmetros especificados lá, né, pelo Führer, seriam eliminados. Então, judeus, como nós sabemos, em sua maioria, negros, ciganos, homossexuais, enfim, a gente passa a gente definir o que é bom, o que é certo, o que é superior, o que é evoluído, quando a gente sabe que nada disso está nas nossas mãos. Como disse Paulo, o nosso corpo não é de nós mesmos, é um templo do Espírito Santo, proveniente de Deus, e não de nós mesmos. Então, teorias, filosofias, frases como meu corpo, minhas regras, que ignorância isso. Que ignorância isso. Está no livro dos Espíritos. Pais inteligentes podem ter filhos idiotas? Sim, e também o contrário. E também o contrário. Nós que conhecemos a lei de causa e efeito, não adianta a gente querer promover a eugenia purificando
né? E aí essa teoria, essa filosofia da eugenia, ela já é implementada em muitos países. Por exemplo, olha que absurdo, né? Em pleno século XXI, terceiro milênio, a China, por exemplo, desde a década de 70, 1970, até o ano de 2017, por machismo, por entender que o homem é superior à mulher. A China impediu que aproximadamente 12 milhões de mulheres nascessem, porque foram objeto de aborto. Isso está documentado, meus irmãos. Quem quiser pode pesquisar na internet. 12 milhões de meninas que não nasceram. Por quê? Porque a política lá implementada pune e incentiva, além de punir quando acontece o nascimento, incentiva que as famílias não tenham filhas, mas somente filhos. E aí também há hoje um desequilíbrio em relação à quantidade de homens e mulheres. E aí isso gera uma série de questões, por exemplo, como nós temos visto aqui no nosso Brasil, serem discutidas e que estão pululando no Congresso, né, para virar lei e tal, e a Suprema Corte, né, decidindo esporadicamente um ou outro caso, mas com, né, intenção de tornar isso obrigatório para todos os casos, que é a questão do que se chama, né, viabilidade do feto. Ora, a pessoa com o avanço da medicina hoje, o casal, já sabe, antes do bebezinho nascer, né, da criança vir a lume, se esse bebezinho vai ter, ou tem, né, já, alguma deficiência, algum problema, algum aleijão, alguma síndrome. E aí, com base nesse conceito de viabilidade, nós temos visto, né, como, por exemplo, aconteceu há pouquíssimo tempo atrás, a questão dos anencéfalos, né, ou anencefálicos, que autorizou-se de forma, né, grandiosa, inumerável, que mulheres que estavam já comprovadamente gestando fetos anencéfalos promovesse, caso quisesse, o abortamento. Então, por exemplo, Glenda, há pouco tempo atrás, falou de um gigante cristão francês, médico, geneticista, mas que, ao contrário do que muitos geneticistas querem promover, que é exatamente essa eugenia, ele não incentivava as famílias, as mulheres, as mães, que tinham já identificado que o seu bebê teria síndrome de Down, ele não incentivava a que elas promovessem o aborto. Pelo contrário, o humanismo desse ser humano, desse médico, desse cristão, era tão grande que ele, sim, se dedicou à pesquisa para não abortar esses bebês ainda no ventre de suas mães, mas, pelo contrário, tratar, tentar curar as pessoas, né, amenizar de alguma forma a característica que limita, digamos assim, né, o desenvolvimento da criança, do ser humano, que tem
a síndrome de Down. Então, em vez dele promover o aborto, a eugenia suposta dentro do ventre para que somente crianças, como se diz hoje aí, viáveis, nasçam, venham a lume. Ao contrário, ele dizia para a mãe, para o pai, para essa família: olha, eu estou aqui para ajudar vocês. Nós vamos cuidar desse serzinho. E muitas vezes nós vemos, meus irmãos, hoje em dia, pessoas com síndrome de Down que fazem tudo. Fazem tudo. Tem empresas, administram empresas, lideram, são influenciadores. Então, quem somos nós para dizer se alguém é viável ou inviável? Nós, na nossa soberba, nós nos arvoramos em deuses, embora Jesus tenha dito, vós sois deuses, né? Porque ele disse, não está escrito, vós sois deuses, no sentido de que nós somos criaturas de Deus e podemos fazer muita coisa boa. E essa é a nossa destinação. Agora, a partir daí, nós queremos superar, nós decidirmos quem deve nascer ou quem não deve, quem é viável e quem não é. Como é que eu posso dizer que uma pessoa que está dentro do ventre de uma mãe é inviável? Qual que é o conceito de viabilidade e inviabilidade? Uma pessoa normal, dentro do ventre da sua mãe, nascida normal, saudável, pode desenvolver uma doença, pode sofrer um acidente. E aí? E aí? Então, o que Chesterton está a estudar, a refletir e, sobretudo, criticar, sim, combater, no seu livro maravilhoso que eu indico para que todos leiam, Eugenia e Outras Desgraças, de Gilbert Keith Chesterton, ou mais conhecido como G.K. Chesterton, que é um livro de um cristão católico, que foi o primeiro a se manifestar contra essa filosofia nefasta. O que ele diz? Isso, além de gerar essa tentativa das pessoas de controlarem os nascimentos, também pode suscitar, com base também nessa suposta eugenia, por exemplo, a eutanásia. Porque, se você é inviável ao nascer, você não deve nascer. Mas se você está inviável já num dado momento da sua vida, você não deve continuar vivendo também. E isso tudo, meus irmãos, esse que é o perigo. E aí eu vou ler aqui o que Chesterton fala. O perigo é nós embarcarmos nessas canoas furadas a título, muitas vezes, de caridade até, né? Porque a gente vê pessoas cristãs, pessoas que se dizem cristãs, pessoas que se dizem espíritas, defenderem o aborto por exemplo, uma pessoa pobre, uma família pobre, cuja criança, cujo filho vai sofrer por ser pobre, vai ter muitas dificuldades, então não seria uma caridade não proporcionar esse sofrimento a essa criança? Essa vida toda de miséria, de sofrimento, de limitação. Meus irmãos, nós espíritas, principalmente, sabendo da lei de causa e efeito, sabendo das questões reencarnatórias, dos projetos, e os cristãos, em geral, sabendo que Deus é o Criador. Nós queremos decidir o que cada um tem que vivenciar, e
as questões reencarnatórias? E a lei de causa e efeito? Como é que fica? Então, eu que vou decidir se a pessoa vai passar por isso ou por aquilo, eu que vou me arvorar, e aí a gente tem que ter cuidado, sim, porque às vezes a pessoa apresenta isso com um cunho de heroísmo até. Não, porque eu estou querendo promover, né, a diminuição do sofrimento das pessoas. Balela. Não é nada disso. Isso é fruto do nosso orgulho, da nossa soberba, que não admite, né, fruto da indisciplina, da revolta, que não admite que nós passemos pelo que nós temos que passar. Pelo que nós temos que passar. Então, Chesterton, por exemplo, nesse livro, Eugenia e Outras Desgraças, ele fala que, no capítulo 1, hoje existe um plano de ação, uma escola de pensamento tão coletiva e inconfundível quanto qualquer uma daquelas cujos agrupamentos podem nos dar um contorno da história. Olha aí. É um fato tão sólido quanto o movimento de Oxford, ou os puritanos do longo parlamento, ou os jansenitas, ou os jesuítas. É algo que pode ser apontado, é algo que pode ser debatido, e é algo que ainda pode ser destruído. É chamado por conveniência de eugenia e que deve ser destruído, diz Chesterton. Proponho demonstrar nas páginas que se seguem. Sei que significa coisas muito diferentes para pessoas diferentes. Olha aí. Significa coisas muito diferentes para pessoas diferentes. Mas isso é apenas, vejamos essa parte de Chesterton, mas isso é apenas porque o mal sempre se aproveita da ambiguidade. Olha aí o perigo de nós, né, embarcarmos num discurso muito elaborado, muitas vezes, ou de alguém que tem uma oratória, né, um poder de persuasão, uma dialética muito elaborada, muito desenvolvida, e convence os incautos, os desatentos, ou muitas vezes os ignorantes, porque a gente às vezes não estuda, né? Não estuda, não se interessa, não lê os livros da doutrina, os livros que estão disponíveis aí, como esse, por exemplo, de Chesterton. A gente não lê, não pesquisa, não debate sobre o assunto, não conversa com ninguém, e aí aparece alguém com uma oratória muito boa, né, com um discurso, um poder persuasivo, e não, o que ele ou ela está falando tem sentido. Eu acho que a gente tem que olhar, né, com o devido cuidado essa fala de fulano, porque, na verdade, ele ou ela está com a razão. Não seria, por exemplo, né, alguns de nós incautos, poderíamos até dizer, não seria uma descaridade deixar que uma criancinha vivesse numa situação de pobreza extrema? Não seria melhor que ela continuasse lá no plano espiritual? Meus irmãos, nós não temos ingerência nenhuma nessas questões. Quem define isso é, em primeiro lugar, Deus, em segundo, Jesus, e em terceiro, a espiritualidade encarregada dos projetos reencarnatórios. Nós não temos que nos arvorar em deuses para vou falar um português bem claro, metermos o bedelho, metermos o nariz onde não somos chamados. Isso não nos compete. Isso não nos compete. Então eu não tenho que decidir quem vai viver, quem vai morrer. Porque é triste ver uma situação de penúria,
de dor, de sofrimento, de miséria? Lógico que é. E os espíritos não querem que a gente vivencie nada disso, não. Por que a gente vivencia? Porque a gente precisa. Muitas vezes a gente só cai em si depois que a gente passa por uma determinada situação. Nós somos, está lá no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós somos espíritos rebeldes. E a dor é um instrumento, é o mecanismo que faz com que nós acordemos, despertemos, né? Desperta, ó tu que dormes, diz Paulo. Então, continuando aqui. O mal se aproveita da ambiguidade. Sei que é elogiado com altas declarações de idealismo e benevolência. Olha aí, Chesterton falando. Sei que é elogiado com altas declarações de idealismo e benevolência, com retórica, de língua prateada, sobre maternidade mais pura e uma posteridade mais feliz. Mas isso é apenas, diz Chesterton, porque o mal sempre é bajulado, assim como as fúrias eram chamadas de as graciosas. Sei que conta com muitos discípulos cujas intenções são inteiramente inocentes e humanas, e que ficariam sinceramente surpresos de me ver descrevê-lo como faço. Mas isso é apenas porque o mal sempre vence pela força de seus esplêndidos tolos, nas palavras de Chesterton. E sempre houve, em todas as épocas, uma aliança desastrosa entre a inocência anormal e o pecado anormal. Desses que são enganados, falarei, é claro, como todos nós falamos de tais instrumentos, julgando-os pelo bem que pensam que estão fazendo, e não pelo mal que realmente fazem. Mas a eugenia existe para aqueles que têm senso suficiente para ver que as ideias existem. E a eugenia, em grandes ou pequenas quantidades, vindo rapidamente ou lentamente, instigada por bons ou maus motivos, aplicada a 1000 pessoas ou aplicada a 3, a eugenia em si é algo que não deve ser negociado mais do que o envenenamento. Meus irmãos, que palavras, hein, de Chesterton. E aí, Vinícius fala sobre eugenia também. Pedro de Camargo. No livro Nas Pegadas do Mestre, capítulo intitulado Eugenia e Religião. Eugenia é, em resumo, a ciência que trata do cultivo do homem, considerado sob seu duplo aspecto, físico e moral. O objeto dessa ciência é conseguir espécimes humanos fortes, sadios e belos, mediante a aplicação de métodos científicos que correspondem, em síntese, a puras e rigorosas regras de higiene, em sua ampla e lata acepção. Como se vê, a eugenia é, por todos os motivos, digna da simpatia dos que se interessam pelo aperfeiçoamento da raça humana, o que vale a dizer, pelo seu progresso e evolução. Calma lá que Vinícius não está contradizendo tudo que nós dissemos até aqui. O vocábulo eugenia, proveniente do grego, eu, bom, genia, geração, né? Nascimento, eugenia
nascimento do bom, nascer bem, bem nascer. Então, a proposta inicial da eugenia é, sim, tornar os seres melhores. Mas isso não significa anular, matar, aniquilar os seres que eventualmente não estejam nessa condição. Aí é que está a grande questão. Aí é que está a grande questão. Então, repetindo, como se vê, diz Vinícius, a eugenia é, por todos os motivos, digna da simpatia dos que se interessam pelo aperfeiçoamento da raça humana, o que vale a dizer, pelo seu progresso e evolução. Agora vem a explicação que o próprio Vinícius dá. A humanidade, porém, desvirtua, como sempre, né? A gente desvirtua tudo. Desvirtua, desnatura, adultera, falsifica. Diz Vinícius, a humanidade, porém, desvirtua o alvo da eugenia, como desvirtua aquele visado pela religião. Não é verdade? A gente não tem visto aí as religiões professando atualmente coisas que, na verdade, são contrárias à própria religião. São contrárias à palavra de Deus, à palavra de Jesus. A palavra de Deus, os 10 mandamentos. A palavra de Jesus, tudo que está no Evangelho, nos Evangelhos, né? Então a gente vê pessoas que se dizem dessa ou daquela religião professando, né, disseminando, difundindo conceitos, ideias que contrariam os 10 mandamentos, os ensinamentos de Jesus. A humanidade, porém, diz Vinícius, desvirtua o alvo da eugenia como desvirtua aquele visado pela religião. Pretende chegar ao fim apartando-se dos processos naturais, isto é, empregando artifícios pueris e até mesmo ridículos, diz Vinícius. O problema de Galton, o primo do Charles Darwin, que gostou lá da teoria de Charles Darwin, quis aplicar isso no âmbito da humanidade, dos seres humanos, ele só não se atentou, Galton, para um detalhe, que a evolução das espécies constatada por Charles Darwin é uma seleção, e isso também está documentado por Charles Darwin, é uma seleção natural. Ninguém interveio para fazer com que aquele animal, ou aquela planta, ou aquele inseto se modificasse e conseguisse se adaptar. Isso foi uma coisa natural. Então, por exemplo, né, eu não sou biólogo, mas a gente, se quiser ler, está aí, acessível, né? Dizem que alguns animais, como por exemplo a girafa, desenvolveu aquele pescoço porque, na medida em que os anos, os séculos, os milênios foram passando, e ela, sendo um animal herbívoro que se alimentava da folhagem de árvores que estavam ficando cada vez mais altas, foi desenvolvendo, fazendo força, né, para alcançar aquelas folhagens, e o seu pescoço foi desenvolvendo, junto com aquelas árvores que também estavam ficando cada vez mais altas. E outros animais, que eu não vou saber citar aqui cada um, mas que foi se adaptando, justamente. Isso é a teoria da evolução das espécies de Charles Darwin. Mas alguém interveio para que a girafa tivesse essa modificação? Não. Foi uma coisa natural. Eles próprios, os animais, as espécies e tal, vão desenvolvendo, se adaptando, criando esse ou aquele aparato ali no seu próprio corpo, e
desenvolvendo pelo, suprimindo pelo, para se adaptar a regiões quentes ou frias. Enfim, seleção natural. O Galton, primo do Charles Darwin, que né, é considerado o pai da eugenia, ele quis trazer isso para os seres humanos, e nós, seres humanos, nós já vivenciamos essa seleção natural. A gente se adapta, né, a um local com mais intensidade solar, com temperatura mais alta ou menos. Isso tudo já está acontecendo. Não precisa a gente fazer nada. Só que aí a gente se arvora em Deus, a soberba supera tudo, supera a humildade, supera, como está no livro Evangelho segundo o Espiritismo, a obediência, a resignação. E aí a gente quer se meter em assuntos que não nos cabem. E aí, Vinícius fala aqui, pretende chegar ao fim. Qual que é o fim? O objetivo que Vinícius está falando aqui? A perfeição. Apartando-se dos processos naturais. Tem ideologias políticas até que querem implementar um suposto paraíso aqui na Terra, agora já com base em algumas coisas que eles consideram que seriam suficientes para isso. O paraíso aqui, agora, nós, como seres atrasados, inferiores, que estamos num planeta de provas e expiações, que é o segundo degrau da escala evolutiva dos mundos, a gente acha que já é possível implementar o paraíso nessa condição de planeta de provas e expiações. Basta que a gente faça, a gente aqui, ser humano, encarnado, algumas adaptações, alguns controles, algumas imposições, algumas leis. Lógico que não. Então, cristão e espírita embarcar nessas teorias, eu vou te dizer, hein? Pretende chegar ao fim apartando-se dos processos naturais, seleção natural. Isto é, empregando artifícios pueris e até mesmo ridículos. A gente deste século, diz Vinícius, semelhantemente às gerações de remotas eras, alimenta a ingênua pretensão, olha aí, o que acabamos de dizer, de galgar os páramos de luz, onde reina a felicidade por meio de uma nova torre de Babel. Pois outra coisa não é o ritualismo, o cerimonial aparatoso estabelecido pelos credos dogmáticos como processo de salvação. Aqui Vinícius está falando especificamente da questão religiosa. Orientados por esse falso prisma, procuram todos, em matéria de eugenismo, obter saúde, vigor e beleza, mediante o emprego de drogas, cremes e pinturas. Quem mais quer ficar bonito, né? Hoje em dia, então, Vinícius, se ele estivesse encarnado agora, a lista aqui que ele botou de drogas, cremes e pinturas cresceria sobremaneira, né? Botox, ácido hialurônico e sei lá mais o que, cirurgia plástica, lipoaspiração, silicone, preenchimento labial, não sei. Então, buscando o quê? Ser mais, aparentemente, pelo menos, saudável, vigoroso e belo. Né? Entendem que para se adquirir formosura, diz Vinícius, basta encobrir a fealdade. Quando a eugenia nos ensina que só se logra a beleza destruindo as causas da fealdade. Então não adianta você fazer uma maquiagem, fazer uma plástica, não sei o quê, para tapar, esconder, né, o pé de galinha, a ruga e tal. Tá ali, só que tá escondido. Vinícius está falando, a gente tem que eliminar a causa da fealdade, daquilo que está causando uma aparência feia, né? Da mesma sorte, olha aí,
a fé raciocinada e pura nos adverte a seu turno que só alcançaremos a redenção das nossas almas instruindo-nos e moralizando-nos. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Eis o segundo. Ou, em outras palavras, educando nossa mente e nosso coração. A religião e a eugenia colimam precisamente o mesmo alvo. Mens sana in corpore sano. Cumpre agora considerar e, sobretudo, convencermos-nos de que a beleza não se arranja com pomadas, nem o céu se alcança com exibições ritualísticas. É preciso remover as causas que determinam a deformidade do físico, como também aquelas que deformam o caráter. A beleza externa provém da beleza interna. Nós não sabemos que Jesus, quando estava aqui, foi um homem lindo, muito bonito, muito belo, que impressionava as pessoas pela sua beleza. Mas não somente pela sua beleza, pela sua energia. Essa que é a questão. É isso que Vinícius está falando aqui. Cumpre agora considerar e, sobretudo, convencermos-nos de que a beleza não se arranja com pomadas, nem o céu se alcança com exibições ritualísticas. É preciso remover as causas que determinam a deformidade do físico, como também aquelas que deformam o caráter. A beleza externa provém da beleza interna. A cura opera-se do interior para o exterior. É uma ilusão procurarmos esconder os vincos do rosto e os senões do caráter. É necessário removê-los, extirpá-los, o que só se consegue pelas vias naturais. Olha aí, mais uma vez, seleção natural. Não tem nada de interferência artificial. Qual que é a seleção natural? A gente fica mais forte fazendo a injeção de silicone, né, no braço, no peitoral e tal, ou malhando, fazendo atividade física. Só que fazer atividade física requer esforço, né? E que esforço! A gente chega a fazer careta na academia. Força! A gente quer ficar bonito sem fazer nada. Quer ficar forte, né? Com a aparência de que tem um físico desenvolvido, mas na verdade não tem. É isso que Vinícius está falando aqui. A beleza externa provém da beleza interna. A cura opera-se do interior para o exterior. É uma ilusão procurarmos esconder os vincos do rosto e os senões do caráter. É necessário removê-los, extirpá-los, o que só se consegue pelas vias naturais, sob influência de leis eternas e imutáveis, ou seja, está nas mãos de Deus. Não cabe a nós outros querermos mudar de forma artificial essas contingências. Eu posso me mudar fazendo muito esforço. E aí tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que eu adoro. É possível, né, domar suas más inclinações, se transformar e tal, fazendo algum esforço? Os Espíritos responderam, sim, e muitas vezes fazendo esforços insignificantes. Só que aí os Espíritos falam, ainda nessa resposta, mas quão poucos de vós fazem esforços? Ele não quer fazer esforço nenhum. A gente quer que o cirurgião injete o silicone para a gente ficar com o peitoral parecendo que eu estou malhando na academia há não sei quantos anos. Para ficar parecendo a mulher que tem o lábio, a boca da Angelina Jolie. Ué, não nasceu assim, meu irmão, minha irmã.
não está fazendo esforço. Não está no seu projeto reencarnatório ter um corpo muito bonito, né, um rosto que parece, né, da atriz fulana ou beltrana. Não está no seu projeto isso. A moral verdadeira e pura, diz Vinícius, tal como a exemplificou Jesus Cristo, encerra implicitamente todos os princípios da eugenia. A moral verdadeira e pura, tal como a exemplificou Jesus Cristo, encerra implicitamente todos os princípios da eugenia, constituindo por si só a força capaz de reformar os costumes, escoimando-os de todas as impurezas, transformando assim esta humanidade enferma, fraca e desgraciosa numa raça nova, sadia, esbelta e bela. Olha aí, Vinícius fala da humanidade inteira como uma raça. E a gente tem que transformar o quê? Para se tornar uma raça, né? Seres humanos mais bonitos, saudáveis, belos. Transformar o nosso caráter. A fé que salva o espírito, diz Vinícius, é a mesma que sara o corpo. Jesus não falou para alguns? A tua fé te salvou. A tua fé te curou. Vai em paz. A fé que aprimora o sentimento e consolida o caráter é a mesma que aformoseia o rosto e plasma na matéria as linhas da beleza. Nós não temos visto pessoas dedicadas à caridade, ao trabalho no bem, que parecem que não envelhecem, que apesar de não ter os padrões de beleza estipulados aí pelo mundo, exalam uma beleza que a gente não consegue explicar. O que é isso? É exatamente o que Vinícius acabou de nos dizer. Então, meus irmãos, tenhamos cuidado com algumas teorias, algumas ideologias que surgem e que, como disse Chesterton, na verdade se aproveitam muitas vezes de ambiguidades e nós, por ignorância, por preguiça, né, por desconhecimento, acabamos embarcando sem refletirmos da forma devida, né, com o devido cuidado, se aquilo realmente está, no fundo, na essência, promovendo um bem ou um mal. Se aquilo não é, na verdade, um retrato, uma exteriorização da nossa rebeldia para com Deus, da nossa rebeldia, da nossa revolta, da nossa insubordinação aos planos divinos, aos projetos reencarnatórios. Então, que a gente possa refletir mais sobre essa questão da eugenia e vivenciar cada um de nós em relação a cada um de nós mesmos. A nossa eugenia, principalmente moral e espiritual. Então, que Jesus nos abençoe, que Deus nos abençoe, que permitam que nós encerremos a nossa reflexão de hoje e que você que nos acompanha tenha um final de sábado, um domingo, uma semana maravilhosos e agradeço por você nos seguir e nos acompanhar. Uma boa noite. Fiquem com Deus.